Bem-vindo de volta para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós vamos dar continuidade ao assunto iniciado na aula passada. Lá nós falamos sobre ângulos formados entre duas retas, onde uma delas era vertical. Você lembra? Uma retinha vertical e uma reta assim inclinadinha. Tinha um segundo desenho também, onde uma das retas era vertical e a outra era inclinada para lá. Nos dois casos, nós tínhamos um ângulo alfa, um ângulo agudo, alfa, e nas duas demonstrações nós concluímos que esta fórmula aqui nos permite encontrar o valor desse ângulo. Quanto que mede o ângulo alfa? A partir dessa formulinha, 1 sobre o coeficiente angular da reta R, sendo a reta R a inclinada, nós vimos isso na última aula, isso aqui é só um lembrete simples, tá? 1 sobre o coeficiente angular da reta R, da reta inclinada, até porque reta vertical não tem coeficiente angular, você viu isso em outras aulas aqui conosco. Esta fórmula aqui dá esse valor aqui desse ângulo bem facilmente. Lembra disso? Legal! Nesta aula nós vamos ver um caso mais abrangente, um caso em que as duas retas possuem coeficiente angular. Uma reta inclinadinha para lá, outra para cá, as duas possuem coeficiente angular, tá? Vou apagar aqui, porque isso aqui ficou da última aula, foi só um lembrete para a gente não começar do nada. Vamos lá, então, feitas as devidas considerações, deixa eu preparar aqui algumas cores interessantes para a gente iniciar a brincadeira. Vamos lá, nós estamos falando sobre ângulos formados entre retas concorrentes. Aqui, ó, eu já estou admitindo que esse ângulo é agudo e vou chamá-lo de alfa. Eu tenho um ângulo alfa aqui, ó. Assim como na última aula. O ângulo de cima, por ser oposto pelo vértice ao ângulo de baixo, é congruente a ele. Então, alfa também, certo? Agora, me fala uma coisa, quanto que dá esse ângulo mais esse outro aqui, ó, da direita? Se eu juntar o ângulo verde com o ângulo rosa, não vai dar 180 graus? Vai dar 180, é metade de uma volta. Interessante. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso dizer que esse ângulo é 180 menos alfa? Posso. Se eu somar os dois, mais alfa com menos alfa são opostos, se anulam. Sobra 180. Então tá certo isso daí. Legal? Belezinha. O que nós vamos utilizar aqui para tentar montar uma fórmula nova? Em geometria analítica é muito comum, e nós utilizamos bastante nas primeiras aulas, as projeções ortogonais. Nas últimas nem tanto, e aqui também não utilizaremos. Qual foi outro recurso que nós utilizamos bastante nas últimas aulas? Coeficiente angular das retas. Isso vai ser importante também. Então, vamos começar a colocar uns ângulos, né? Se eu vou falar de coeficiente angular da reta R, eu preciso aqui ter um ângulo, deixa eu ver, vamos mudar a cor. Vou pegar o amarelo e o laranjinha, acho que vai ficar legal. Eu vou precisar aqui, ó, de um θr, ângulo formado entre a reta R e o eixo X, nesse sentido, tá? E também o ângulo formado entre a reta S e o eixo X, aqui, ó, θs. A partir daqui eu posso começar já a pensar em coeficiente angular. Mas você deve estar se perguntando, por que eu coloquei esse outro triângulo e aquele monstro ali? Nessa demonstração, nós vamos utilizar uma outra coisinha, duas na verdade. Essa daqui que vem da geometria plana, que eu vou demonstrar, porque é rápido, dá pra gente fazer. E essa que vem da trigonometria, que não vou demonstrar. É muito bonita a demonstração, mas leva uma vida inteira para fazer. Não, exagerei, né? Mas demanda um tempo que a gente não tem aqui. E também a trigonometria tem uma playlist aqui no canal, você pode dar uma olhada lá e conferir, tudo bem? Vamos lá, aqui nós vamos utilizar a ideia do teorema do ângulo externo. Ângulo externo de um triângulo. Você já deve ter visto isso em algum momento na escola, ou pelo menos ouviu falar. O que é o teorema do ângulo externo? Primeiro, o que é um ângulo externo de um triângulo? Ângulo externo em um triângulo é um ângulo formado por um de seus lados com o prolongamento de um lado vizinho, um lado consecutivo. Olha só, o lado BC com o prolongamento do lado AC, prolongamento, veja que eu coloquei tracejadinho azul, forma um ângulo D. Ele é um dos ângulos externos do triângulo, tá? É um dos.
O que o teorema do ângulo externo fala? Ele fala que o ângulo externo, um ângulo externo de um triângulo, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, não próximos a ele. O C está próximo, o C é adjacente. Então ele está se referindo ao B e ao A. D é igual à soma de A mais B. Vamos provar isso aqui rapidinho? Quanto que é A mais B mais C? A soma desses três ângulos. Você bem sabe que é 180 graus. E quanto que dá o ângulo C mais o ângulo D? Olha lá. É meia volta. Então C, vou colocar assim, ó, C mais D ou D mais C também dá 180 graus. Se A mais B mais C dá 180 e D mais C também dá 180, quer dizer que A mais B mais C, essa soma vale a mesma coisa que a soma D mais C. Cancela C com C, eu estou tirando C dos dois lados. A mais B é igual a D. D é igual a A mais B. Está provado. Esse é o teorema do ângulo externo. Bem simplesinho, bem fácil de provar. Como que a gente vai usar isso aqui na nossa demonstração? Vem cá comigo. Ó, eu tenho um triângulo ABC e θS é um ângulo externo. 180 menos alfa também é um ângulo externo, mas eu não quero esse cara aqui. Eu quero esse aqui, ó. Então eu posso dizer que θS, por ser um ângulo externo, olha lá, ó, é o lado AC com o prolongamento do BC. Eu usei o próprio eixo X, né? Então θS, com certeza, por ser externo, é igual a alfa mais θr. Tudo bem? Ele é igual à soma dos internos não adjacentes, não próximos, aqueles que estão longe dele. Esse e esse aqui. Legal, quando você quer resolver uma equação, você quer saber o valor de x, então você isola x. Ou você quer saber o valor de y, isola o y. Se aqui eu quero saber o valor do ângulo formado entre as retas, o valor de alfa, é razoável pensar em isolar o alfa? É, então eu vou isolar. Ficando assim, ó. Alfa será igual a θs menos θr. Tá sacando? Passei o θr para cá, ele veio subtraindo e tudo bem. Uma coisinha que eu não te falei é o seguinte, quando nós falamos sobre ângulos formados entre retas, eu não estou deixando claro para você se eu estou falando desse ângulo ou desse. Mas a gente vai conseguir responder para os dois, e isso eu já vou te explicar quando nós tivermos o nosso modelo pronto ou quase pronto, tá bom? Então não se preocupa com isso por enquanto. Vamos dizer que a gente está buscando alfa. Alfa é igual a θs menos θr. O que eu posso fazer agora? Eu vou pensar no seguinte, se esse ângulo é igual a essa diferença, perceba que eu não disse que esse ângulo é igual a esse ou a esse, eu estou dizendo que ele é igual a essa diferença. Então, a tangente desse ângulo aqui, vou deixar a mesma cor, a tangente de alfa será igual à tangente dessa diferença. A tangente de θs menos θr. Acho que é razoável pensar isso, né? Essa diferença vai me dar um ângulo que é igual a esse. É o mesmo ângulo, mesma tangente. Legal, pensamento simples. Para continuar daqui, eu vou ter que apagar esse desenho, que ficou tão bonitinho, mas fazer o quê, né? Tchau. Valeu, obrigado. Vamos lá, continuando. O que eu vou fazer agora? Agora é a parte em que vai entrar esse monstrão todo na conta. Ficando assim, olha só que bonito. Tangente de alfa é igual... Olha só, aqui eu tenho um tangente de uma diferença de ângulos, né? Ou diferença de arcos, como a gente fala na trigonometria. Olha essa expressão toda aqui, ó. Ou essa equação, né? Essa relação trigonométrica. É tangente de A menos B, é tangente de uma diferença também. E essa relação aqui diz o seguinte, isso daqui é igual a tangente de A, primeiro, menos tangente de B, que é o segundo, sobre 1 mais tangente de A, que é o primeiro, vezes tangente de B, que é o segundo. Então, usando essa mesma ideia, eu vou aplicar aqui, ó, encarando como se aqui fosse o nosso A e aqui fosse o nosso B. Então vai ficar tangente de A menos, de alfa, né? Vai ser tangente do primeiro, θs, menos tangente do segundo,
θr, dá uma melhoradinha aqui, sobre 1 mais tangente do primeiro, agora é só copiar de cima, vezes tangente do segundo. 1 mais tangente de θs vezes tangente de θr. Tudo bem? Legal, bacana. Dá para melhorar isso aqui? Dá, meu amigo. Lembra que eu falei do coeficiente angular? Então, ó, tangente de alfa igual a... O que é tangente de θs? É o coeficiente angular da reta S. Se você é novo aqui no canal, você deve estar meio perdido. Como que eu faço isso aqui virar isso aqui? Mas se você acompanha as aulas, passo a passo, você já está cansado de ver essa transformação daqui para lá, de lá para cá. É o ms, tá? Da mesma forma, tangente de θr é o coeficiente angular da reta R. Embaixo, 1 mais, e aí repete, ó, ms vezes mr. Coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta R. Legal, nossa fórmula está quase pronta, quase pronta. Só que aí, agora tem um detalhe. E aí é a parte que vai ficar interessante aqui, ó. Primeiro, eu não sei se o ângulo alfa realmente é agudo. Primeira coisa, eu não sei se ele é agudo, tá? Quando nós trabalhamos com ângulos formados entre retas, nós sempre teremos 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Ou seja, nós teremos ângulo agudo e ângulo obtuso. Eu não sei se alfa é agudo. No desenho, eu estou admitindo que é agudo. Até desenhei, construí a figura de maneira a dar a entender que ele é um ângulo agudo. Mas, alfa, de repente, poderia estar aqui, ó. Alfa aqui e aqui 180 menos alfa. E aí alfa seria o ângulo obtuso e o 180 menos alfa seria o agudo. Tá sacando a ideia? Então, eu não sei se alfa é agudo ou obtuso, então eu tenho que pensar nisso. Vamos lá, o que é um ângulo agudo mesmo? Ah, vou colocar assim, ó. Não, vou usar a simbologia que eu estou usando aqui mesmo. Ângulo agudo é aquele maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Então vamos admitir essa situação aqui, ó. E o que é um ângulo obtuso? Alfa também. É um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Note que não tem maior ou igual, menor ou igual. Não pode ser 0 porque é nulo. 90 é ângulo reto, 180 é ângulo raso. Estamos falando de agudo e obtuso. O que tem de relevante isso daí? Olha só. Vem comigo aqui no ciclo de novo. Você que acompanha as aulas também já está cansado de ver isso aqui, né? Toda hora eu recorro ao ciclo trigonométrico, a relações trigonométricas, tá? A geometria analítica e a trigonometria, elas andam lado a lado. Por isso que é legal você pegar os detalhes e aprender as duas, né? E geometria plana também. Vamos lá. O que acontece com o ângulo agudo? O ângulo agudo está aqui no primeiro quadrante, né? Maior que 0, menor que 90. A tangente, você lembra que o eixo das tangentes passa aqui, ó? Então o ângulo agudo projeta uma tangente aqui. Essa parte azul. A tangente é positiva. Eu já falei disso no canal. O ângulo obtuso está entre 90 e 180. Está por aqui, ó. Vamos pegar um por aqui, ó, por exemplo. Então ele projeta a sua tangente lá embaixo. Vamos mudar a cor? É essa parte verde aqui, ó. Ângulo agudo tem tangente positiva. Se alfa é um ângulo agudo, então tangente de alfa será maior do que 0. Ângulo obtuso, lembrando que quando eu falo agudo, eu estou falando esse pedacinho, tá? E quando eu falo obtuso, eu estou falando daqui até aqui, tá? Vou colocar uma setinha aqui que fica bonitinho, tá? Daqui para cá. Ângulo obtuso tem tangente, ó, negativa, tá abaixo do 0. Acima positivo, abaixo negativo. Então, se alfa for um ângulo obtuso, sua tangente será negativa, será menor do que 0. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se alfa for agudo, isso aqui vai dar um valor positivo. Se alfa for obtuso, isso vai dar um valor negativo.
Aí a gente dá uma pequena roubada, que foi uma sacada muito inteligente, interessante, de alguém, não sei quem. A gente dá uma roubadinha e fala o seguinte, ó. Vamos admitir que alfa sempre é um ângulo agudo. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, essa fórmula aqui vai nos dar sempre o ângulo agudo. Só o ângulo agudo. Tudo bem? Se alfa é sempre ângulo agudo, quer dizer que isso daqui sempre vai dar um valor positivo. Tá, mas aí tem um problema. E se eu faço a conta, se eu fizer a conta e der positivo, já está de acordo. Tudo bem. Mas se eu fizer e der negativo, aí vai contra a teoria. Eu preciso que isso, para que alfa seja sempre positivo, eu preciso que isso aqui seja sempre positivo também. Tangente de alfa, se ele for agudo, tem que ser positiva sempre. E em matemática, quando eu quero que algo seja sempre positivo, quando eu preciso, eu necessito mesmo que isso seja positivo, ou pelo menos zero, né? Eu trabalho com o quê? Com módulo. E é isso que a gente faz aqui, ó. Aplica um módulo. Aplicando o módulo, se der mais, é mais, se der menos, é mais, por causa do módulo. E aí nós vamos garantir que, tratando-se de ângulo agudo, isso aqui sempre será positivo, como deve ser, ó. Tangente de alfa, ele sendo agudo, tem que ser positivo. E aí o nosso problema está resolvido. Outra coisa. Por uma questão de costume, o MR vem antes do MS. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Vou pegar essa cor aqui que eu acho que... Não sei porquê, esses dias aqui... Olha lá, ele é mais bonitinho. Tangente de alfa vai ficar como um módulo de MR menos MS. Tá? Costume, o MR vem antes. 1 mais MR vezes MS. Deixa eu te explicar o porquê que eu posso fazer essa troca numa boa. Aqui, tanto faz a ordem dos fatores, né? É multiplicação. Então isso aqui vai dar sempre o mesmo valor, seja MS vezes MR ou MR vezes MS. Não vai mudar nada. E somado com 1, né? Ó, multiplicação e adição, comutatividade. Então não vai ter problema nenhum embaixo. Em cima é subtração, não existe comutatividade na subtração. Então, se essa continha, vamos supor, MS menos MR dá 1, MR menos MS vai dar menos 1. Vai ser o oposto. Porém, nós estamos falando de módulo. Então, aqui embaixo não tem problema nenhum. Aqui em cima teria. Mas é módulo. Então, se der mais, é mais. Se der menos, porque eu troquei, também será mais por causa do módulo. Então, está resolvido. Se não vai mudar nada, por que a gente trocou então? Trouxe o MR para cá? Porque geralmente nos livros vem assim. E eu estou te explicando, estou deixando assim para que você já veja isso aqui o mais próximo possível de como você vai encontrar nos livros, como o seu professor vai te ensinar. E também estou te explicando por que pode fazer essa alteração, tá? Aí uma pergunta muito boa, muito boa. Poxa vida, se esse alfa aqui sempre é um ângulo agudo, e se o problema me perguntar assim, ó, imagine duas retas, elas se cruzam, não sei o quê, calcule o ângulo obtuso. Se ela perguntar o agudo, de boa. Mas e se ela perguntar o obtuso? Será que tem que desenvolver uma outra fórmula? Não, meu querido, não precisa. Aí você faz assim, ó. Talvez você já saiba a resposta. Você concorda que ângulo agudo mais o obtuso vai dar 180 graus? Olha só, eu vou usar as próprias palavrinhas, não vou nem colocar simbologia muito enjoada. Agudo mais obtuso é igual a 180 graus. Se eu quero saber o valor do obtuso, basta que eu faça o que então? 180 graus menos o ângulo agudo. Mas como que eu vou descobrir o ângulo agudo? Aqui. O que eu quero te dizer, se o problema falar assim, calcule o ângulo agudo, aplica a fórmula, acabou. Se ele falar assim, calcule o ângulo obtuso, aplica a fórmula, descobre o agudo e faz essa continha. 180 menos o valor obtido aqui, pela fórmula, vai te dar o valor do ângulo obtuso. É só um passo a mais. Mas é um passo simples, né? Exemplo, você pegou lá duas retas, calculou, descobriu que tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. É um arco notável.
Qual é o arco? Qual é o ângulo agudo? Lembra que alfa é sempre agudo. Cadê a palavrinha aguda? Aqui, ó. Tá? Quando nós desenvolvemos isso aí, nós estamos dizendo que alfa é sempre agudo. Qual é o ângulo agudo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Ó, tangente de um certo ângulo é raiz de 3 sobre 3. Que ângulo é esse? É o 30 graus. Se o problema te perguntar, calcule, se ele propor, né? Se ele te pedir, calcule o ângulo agudo, essa é a resposta. Agora, se ele disser assim, calcule o ângulo obtuso, ou qual é o valor do ângulo obtuso, você aplica a fórmula, descobre que o agudo é 30, o obtuso é o quanto falta para 180, 150 graus. E aí, você resolveu o problema. Tudo bem, gente? Então, antes de finalizar esse vídeo aqui, ó, já fazendo um comparativo com o vídeo com a aula passada, lá nós tínhamos uma das retas na posição vertical. Aquela reta, então, não possui coeficiente angular. Tudo bem? E uma inclinadinha, para cá ou para cá. Nesse caso, as duas retas possuem coeficiente angular, porque nenhuma delas é vertical. Só que aí, só uma pequena observação, que é muito importante. Quando duas retas concorrentes formam 90 graus, formam 4 ângulos retos, elas são chamadas perpendiculares. Isso nós vimos há umas 3, 4 aulas atrás. E lá nós vimos que MR vezes MS é igual a menos 1. Se você for calcular isso aqui e chegar numa situação em que MR vezes MS é menos 1, você coloca menos 1 aqui e vai ter 1 menos 1. 1 mais menos 1, 1 menos 1, que vai dar 0. E essa fórmula não vai funcionar. Por que ela não funciona? Porque ela só vai dar certo se as retas forem concorrentes oblíquas. O que são retas concorrentes oblíquas? Quando elas se cruzam formando dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, tá? Uma vez que isso daqui vem das perpendiculares, acaba não funcionando aqui, porque ela só funciona nas concorrentes oblíquas. Tudo bem, meu querido? Então, é isso, é uma demonstração, eu acho, bem bonita, bem interessante. O quadro nem ficou tão carregado assim quanto em outras aulas, mas muito legal, acho bem bacana. Aborda a teorema do ângulo externo, aborda uma relação trigonométrica, como eu falei, não dá para demonstrar aqui, mas pode ver na playlist de trigonometria, que também está bem legal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dá aquele like bem bonito, pode se inscrever no canal, pode fazer perguntas aí nos comentários, eu vou te responder. E é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.